Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Ricardo Acme e hoje nós vamos falar do assunto da aula 10 sobre diópto plano. Primeiro que é diópto plano, né? Então, o diópto plano há quando existe dois meios homogêneo e transparente e há uma superfície plana de separação, meio 1 para o meio 2. Um típico exemplo do nosso cotidiano é quando a luz passa do ar para a água, da água para o ar. Observe o seguinte, existem dois meios homogêneos, ar e água, e a superfície de separação aqui ela é plana, por isso chamado de diópto plano. Então, o diópto plano ele vai funcionar, vai ter então o quê? Qual que é o fenômeno importante que a gente vai estudar? É a refração da luz. E a primeira refração da luz que nós vamos observar é quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, da água para o ar, por exemplo. Então, temos aqui o objeto, aqui embaixo, aqui a imagem do objeto. Observe que a imagem aproximou mais da superfície nessa situação. Então, o primeiro conceito, quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, a imagem aproxima da superfície. Já na segunda refração analisada no diópto plano, vamos ter o seguinte, quando a luz passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, provém do meio menos refringente e passa para o meio mais refringente. Então, nessa situação, aparentemente a imagem está mais distante. Então, vamos lá. A imagem fica mais distante da superfície quando passa do meio menos refringente para o meio mais refringente. Observe que o observador aqui agora é quem está dentro do meio mais refringente, ok? Já a parte de quantização, quanto que essa imagem está mais próxima da superfície, fica por conta da equação do diópto plano, a equação fundamental do diópto plano. Então, vamos pegar alguns fatores importantes. D0 é a distância do objeto à superfície. Está aqui o objeto, pegando na própria figura. O DI é a distância da imagem à superfície. N passa é o meio do observador. A águia aqui é o observador. E N provém ao N do objeto. Qual que é a equação, então, professor? A equação é dada pela seguinte fração. DI sobre DO é igual a N passa sobre N provém. Como que eu vou lembrar dessa equação, professor? Pensa o seguinte. Parte de cima das frações é relacionada ao observador. DI é a imagem vista pelo observador. N passa para o observador. D0 é a distância do objeto à superfície. N provém do objeto. Então, a parte de cima é do observador, a parte de baixo é do objeto. Pensa dessa maneira que fica mais fácil lembrar dessa relação. Algumas aplicações, então, para a gente lembrar um pouco mais desse diópto plano. Então, pede a seguinte situação para a gente analisar no exercício 1. Qual a alternativa que melhor explica por que a profundidade aparente de uma piscina é menor do que a real? Leia com bastante atenção e verifica, realmente isso acontece. Letra A. A luz refletida da água é perturbada pela luz refletida pelo fundo da piscina. A luz, o conceito que a gente tem que verificar aqui é o conceito de refração. E com duas letras traz o conceito de refração. A alternativa A não fala nada sobre refração, porque o diópto plano acontece porque existe uma refração da luz de um meio para o outro. Então, a letra B e a letra D traz justamente o conceito da refração da luz que passa. Então, qual que vai ser, a letra B ou a letra D? Vamos ler com bastante atenção a letra B primeiramente. A luz refletida pela superfície da água sofre refração no ar. Beleza, vamos ler a letra D. A luz refletida pelo fundo da piscina sofre refração ao passar da água para o ar. Por que tem que ser a letra D e não a letra B? Porque você está analisando quem está mais próximo, não é o fundo da piscina? E aqui na letra B está falando que é a superfície da água. Consequentemente, você tem que analisar o que aparenta estar mais próximo, que é o fundo da piscina. Então, a luz refletida pelo fundo da piscina, porque a luz tem que entrar no fundo da piscina para refletir, vai sofrer refração quando passa da água para o ar. Consequentemente, aparentemente, ela vai estar mais próximo, porque passa do meio mais refringente para o meio menos refringente. A segunda questão, conceitual também, nos traz a seguinte relação. Um ponto luminoso encontra-se imerso na água em uma piscina totalmente limpa. Quando visto por um observador que esteja fora da piscina, então a luz está vindo, para chegar até o observador ela está vindo. E que olha com uma inclinação de 45 graus em relação ao eixo normal da superfície da água, é correto afirmar que, vamos lá,
Então vai acontecer da luz passar do meio mais refringente, de maior refringência, para o meio menos refringente. Então, letra A. O ponto luminoso aparecerá mais afastado da superfície da água do que realmente está. Não, vai aparecer mais próximo, que é justamente a letra B. O ponto luminoso parecerá mais próximo da superfície da água do que realmente está. Realmente isso acontece, certo? Letra C. Por que a letra C não pode ser? O fato da luz estar mudando de meio não interfere na percepção visual do observador. Nós já discutimos que sim, porque é um dióptro plano. Letra D. A luz não irá conseguir passar da água para o ar. Como não, se até aqui em cima o observador que seja fora da piscina, está analisando. E a letra E. O ponto luminoso não será percebido pelo observador. No próprio enunciado está falando que vai ser analisado pelo observado, né? Naturalmente pelo observador. Já na questão 3, nós vamos fazer uma aplicação da equação de óbito plano, porque nos trazem valores relacionados ao exercício. Vamos lá então? Nos traz a seguinte situação. O pescador deixa cair uma lanterna acesa em um lago de 10 metros de profundidade. No fundo do lago, a lanterna emite um feixe luminoso, formando um pequeno ângulo com a vertical. Considera o índice de refração da água igual a 1,33 e determine a profundidade aparente Hzinho, vista pelo pescador. Nós temos aí de 2,5 até 9. Naturalmente, qualquer um desses valores pode encaixar, porque a profundidade aparente ela vai estar mais próxima da superfície. Então, temos que utilizar a equação fundamental. Para isso, nós vamos pegar os valores atribuídos ao exercício. A distância do objeto até a superfície são 10 metros, que é justamente a profundidade do lago. A distância da imagem à superfície, ele pediu para chamar de Hzinho, que é o nosso ponto de interrogação. Ele provém da água, a lanterna está dentro da água, provém de um meio que é 1,33, foi dado no enunciado. E passa para o ar. Como não falou nada do índice de refração do ar, nós vamos considerar igual a 1 porque é muito próximo de 1. Okay? Aplicando a equação de óbito plano, nós vamos ter dI sobre dO, N passa sobre N provém, observador sobre objeto. E aí nós temos dI sobre 10, que é a profundidade, é 1 sobre 1,33. Assim, fazendo essa resolução, vai ficar 10 sobre 1,33. Fácil de a gente passar aqui, ó, trocar o 10 por 1 aqui. Então vai ficar 10 sobre 1,33, que é aproximadamente 7,5. Alternativa C, ok? Olá pessoal, o exercício em classe agora. Para o enunciar, para o vídeo um pouquinho, ler com bastante atenção o exercício para a gente poder resolver. Basicamente, o que está falando o exercício? Tem um observador aqui no avião e verifica se a imagem do submarino que está no fundo, aqui uma profundidade H. Ele quer descobrir qual que é essa profundidade H, certo? Mas para utilizar a equação de óbito plano, nós temos que descobrir que ele vai estar mais próximo, qual que é a distância da imagem até a superfície. Para isso, vamos fazer o seguinte esquema. Vamos lembrar o seguinte, está aqui o observador, está aqui o objeto e a imagem do observador vai estar mais próximo, dado por DI, certo? Como que nós vamos analisar? Quando o raio de luz tangencia esse DI, como se a imagem viesse direto da imagem que vem do observador, mas como se viesse direto da imagem. Consequentemente, nós vamos ter dois triângulos, o triângulo de fora, no ar, e o triângulo dentro da água, que está aqui a imagem do objeto, está aqui a imagem. Então, esse avião está a 4 km de altura, a 2 km do ponto A, que é o ponto que separa a terra para a água. E o submarino está a uma distância de 150 metros em relação ao ponto A. Consequentemente, nós vamos utilizar a semelhança de triângulo para analisar qual que é a distância da imagem à superfície. Então, está aqui a semelhança de triângulo. Qual triângulo nós vamos analisar? 4 km sobre 2 km é igual a DI sobre 150. Por quê, professor? Altura sobre base é igual a altura sobre base. Por que a imagem, não o objeto? Porque é a imagem que você vai observar como se fosse linha reta até o observador. Então, necessariamente tem que ser imagem. Consequentemente, resolvendo essa equação, nós vamos calcular que a distância da imagem até a superfície dada por DI vale 300 metros. Daí, a gente pode utilizar a equação do dióptro plano para calcular a distância do objeto à superfície.
Utilizando então aqui DI sobre DO, N passa sobre N provém, imagem passa para o observador, objeto provém do distância do objeto provém do objeto naturalmente, vamos ter a seguinte relação entre que D0 é a altura, que é a profundidade que ele quer descobrir no exercício, 300 sobre D0 é igual a 1 sobre 4 terços. 1 é o índice de refração do ar, que passa para o ar, 4 terços é o índice de refração da água, que provém da água. Fazendo esse cálculo, vamos ter aqui que D0 é 4 terços vezes 300, que vale 400 metros, conforme a alternativa D. Oi, aluno, você tem que estudar bastante